Hoje nós vamos dar seguimento com o nosso livro de História e nós vamos falar sobre a relação do homem com a natureza. Para a gente falar sobre a relação do homem com a natureza, nós precisamos falar sobre paisagem. E o que é a paisagem? A paisagem geográfica reúne elementos naturais e elementos culturais. É fruto do trabalho realizado pelo homem no espaço. Quando a gente fala sobre os elementos, nós podemos dividi-los em elementos naturais. E o que são elementos naturais? São elementos que o homem nunca tocou, né? Elementos que não foram criados pelo homem. É a natureza propriamente dita. São as florestas. E temos também a paisagem cultural. A paisagem cultural é nada menos que toda paisagem que tem algum elemento que foi criado pelo homem. Diferente do elemento da paisagem natural, que a gente tem lá uma floresta, né? Na paisagem cultural, a gente vai ter uma casa, por exemplo. Porque a casa, ela não surgiu na natureza. A gente não encontra aí uma floresta de casas, não é mesmo? A casa é uma coisa que o homem construiu com as suas próprias mãos. Então, o elemento cultural, a paisagem cultural, aliás, é a paisagem que nós vamos encontrar coisas que foram feitas, que foram produzidas pelos humanos, pelos homens. Ah, tia, mas lá no livro tem o exemplo de fazenda. Fazenda não é uma coisa natural, tia? Fazenda não tem lá a grama? Vamos diferenciar uma floresta de uma fazenda. A fazenda, ela tem a intervenção do homem. Por quê? Ele coloca lá a cerca, ele constrói o celeiro, né? Ele cria lá um cercado para os animais. Então, a fazenda, mesmo que tenha elementos que são da natureza, ela é, sim, considerada como um elemento cultural, porque teve a intervenção do homem, ok? Como nós estamos analisando a relação do homem com a natureza através do olhar histórico, né, analisando pela história, pela mudança e pela evolução histórica, é muito importante nós termos em mente que toda essa intervenção que o homem tem feito na natureza, as coisas que ele tem construído, porque tudo que o homem constrói na natureza, se nós formos pensar numa casa, ele precisa de elementos naturais para construir essa casa. Ele precisa de minério para produzir um celular. Então, ele precisa pegar algum elemento lá na natureza para construir alguma coisa. Então, através da perspectiva histórica, nós podemos concluir o quê? O homem tem produzido muito mais do que ele consome, né? Muito mais do que ele necessita. A gente desperdiça muito, a gente consome muito, e isso tem impactos na natureza. Então, analisando tudo que a gente tem estudado sobre a pré-história, todos os avanços tecnológicos, a construção das cidades, a revolução industrial, pensando numa linha da história, será que a gente pode considerar que o que nós temos hoje, né, é sim uma evolução? Vamos pensar um pouquinho sobre isso juntos. Será que o nível da humanidade, né, que nós chegamos hoje é realmente uma evolução? Nós produzimos muito mais do que nós consumimos, nós desperdiçamos muito. Será que isso é realmente evoluir? Será que o impacto que a gente tem provocado na natureza, com o nosso desperdício, com o nosso consumo exagerado, é uma evolução? Os homens na pré-história, eles produziam o que eles consumiam. Eles não consumiam exageradamente, eles não destruíam a natureza. Nós temos avanços tecnológicos, mas a custo de quê? Nós avançamos muito na tecnologia, nós produzimos muitos materiais que facilitam o nosso dia a dia, com certeza. Vamos pensar na máquina de lavar, né, que economiza muito tempo da gente lavando roupa na mão. Isso é um exemplo. O nosso celular, que nós estamos usando agora para
ter as nossas aulas online. Mas de que forma a gente pode investir no avanço tecnológico sem destruir a natureza? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Isso nós vamos falar que é o desenvolvimento sustentável, que nada mais é do que a preocupação de continuar desenvolvendo as tecnologias, né, desenvolvendo muita coisa, sem extrapolar os limites da natureza. Porque nós somos humanos, nós dependemos da natureza para sobreviver, como os outros animais também dependem. E nós precisamos de água, nós precisamos do solo para plantar nossos alimentos. Nós precisamos do solo e da água para continuar existindo e vivendo. E se a gente pensa no desenvolvimento sem pensar na natureza, nós não estamos nos preocupando com nós mesmos, certo? Então, o desenvolvimento sustentável vai nos alertar sobre a importância de pensar na natureza, tanto quanto no desenvolvimento. Essa foi a nossa aula de hoje. Não esqueçam de tirar as dúvidas no grupo, prestar bastante atenção na correção do gabarito e até o nosso próximo encontro. Muitos beijinhos!